Bom dia, senhores. Eu vou usar essa pergunta aí do paciente sobre infertilidade sem causa aparente e qual o melhor tratamento para abordar essa controvérsia instituição chamada infertilidade sem causa aparente. Vamos ao assunto logo após a nossa vinheta. Fértil Reprodução Humana, uma clínica especializada no tratamento da infertilidade. Rua Tupiniquins, Montes Claros. Aqui, seus sonhos ganham vida. Infertilidade sem causa aparente, gente, nada mais é do que aquela situação em que se investiga um casal que não consegue gravidez e não consegue apontar uma causa que justifique essa ausência de gravidez após um ano de tentativa. Relações sexuais frequentes no período fértil, sem obtenção de gravidez. Quando se diz que é sem causa aparente, estamos dizendo que até onde nós investigamos, até onde nós julgamos os resultados dos exames, nós não conseguimos identificar uma causa, um problema reprodutivo. Nós não encontramos a causa, porque essa causa não é visível, não é identificável, ou nós não encontramos essa causa porque nós não investigamos a fundo o necessário para definir o diagnóstico. É muito comum você referir paciente que fala que não consegue engravidar, que os exames tudo ok com ela e com o marido. Quando a gente vai perguntar quais são os exames, ela fala que o marido fez um espermograma, um laboratório de análise clínica e ela fez um ultrassom bionormal. Então, claramente, isso não é a esterilidade sem causa aparente. Isso é uma esterilidade sem a devida investigação. Para se afirmar que existe infertilidade sem causa aparente, é necessário atender a alguns pré-requisitos. Primeiro, que exista um tempo de tentativa de gravidez sem sucesso. 2. Que se realize todos os exames que nós temos no arsenal de investigação da infertilidade. Nós vamos desde exames mais básicos até os exames mais complexos. A medicina não é ciência exata. Você pede um exame que às vezes é feito por alguém que não tem experiência naquela área, ele dá uma opinião e essa opinião é adotada como uma verdade. Então, a questão talvez esteja falhando no momento do diagnóstico. A análise de uma histerosalpingografia, por exemplo, que é obrigatória em todo casal que tenta gravidez, é aquele raio-x contrastado das trompas. Aquele exame requer assim, um olhar muito acurado para diagnóstico de fator tubário. Por quê? Deformidades tubárias saltam aos olhos de qualquer um. Quando o profissional injeta o contraste no útero e as trompas dilatam, formando a chamada hidrossalpinge, não há dúvida da lesão. Mas o equívoco que acontece é quando se injeta esse contraste, não ocorre a dilatação naquela proporção esperada, o contraste passa para a cavidade e às vezes o laudo vem falando que as trompas são normais. As trompas são órgãos extremamente delicados, tá? E ela tem a função de transporte dos gametas, do óvulo e do espermatozoide, transporte e nutrição de embriões. Então ela realiza delicados movimentos
como se fosse uma ordenha para extrair leite. É nesse movimento que ocorre a evolução do embrião através da trompa até chegar no útero para implantar. O trajeto é longo, 5 dias. O embrião precisa ser nutrido nesse caminho para chegar saudável ao útero e implantar. Então nós temos às vezes um processo inflamatório, uma doença inflamatória pélvica, que pega essas trompas, danifica o componente interno, o revestimento interno tubário, ao longo do seu caminho, tirando da trompa a função. Ela não obstrui, ela não dilata, mas não tem função. É por isso que acontece a chamada gravidez tubária. É como se tivesse alguns buracos, vamos dizer assim, a grosso modo, no revestimento interno da trompa, e o embrião que está viajando acaba ficando retido ali. Se implanta na trompa e dá gravidez tubária, que requer tratamento cirúrgico frequentemente, embora nem sempre. Eu estou citando essa questão da histerosalpingografia, mas posso citar outros, como a análise seminal, por exemplo. A gente, no passado, se contentava muito com a quantidade de espermatozoides e pronto. Hoje não. A análise seminal ela é complexa, porque nós sabemos que o fator masculino hoje representa 50% ou mais dos casos de infertilidade. Então, a análise seminal, para falar que o homem é normal, você vai ter que ter não somente quantidade, vai ter não somente a motilidade, mas também a morfologia dos espermatozoides. Espermatozoides com defeitos na cabeça, na cauda, na peça intermediária, espermatozoide que falta o acrossom, são espermatozoides inúteis, aparecem na contagem lá, mas não tem a função reprodutiva. Então é imprescindível que se eleve a magnificação do sêmen para você poder examinar os detalhes do espermatozoide. É o que nós chamamos de morfologia estrita a Kruger. Ou seja, são critérios que se aplicam a todos os espermatozoides, tem que contar pelo menos 100 espermatozoides no exame, medir a cabeça, medir a peça intermediária, medir a cauda, observar a inclusão citoplasmática de elementos anormais. Essa é a avaliação masculina. E muitas vezes a gente tem que evoluir um pouco mais para fazer o teste de fragmentação do DNA espermático, que é algo que não se fazia. Então não dá para trabalhar com um exame feito no laboratório de análise clínica geral, que faz muito bem exame de sangue, urina, fezes, com o estudo do fator masculino na reprodução. Então, esses dois casos aí são apenas exemplares, nós aplicamos em diversos assuntos, tá? Ok? No processo de investigação da infertilidade, nós temos que olhar cada exame com a visão de um crítico. Esse exame traduz a verdade do paciente? O que pode ser feito para completar? Esse casal passou pela investigação completa? Esse diagnóstico de esterilidade sem causa aparente está correta ou ele feito de forma incompleta? Tá bom? Então, imaginando que a investigação foi completa e que de fato não existe nada mais a ser feito em termos de diagnóstico, vou passar para a continuidade da pergunta do paciente, falar qual é o melhor tratamento. Essa pergunta, gente, não é fácil de ser respondida, porque eu estou aqui respondendo em termos genéricos. E em reprodução a gente não pode ficar abordando a coisa em termos genéricos. Na reprodução, o tratamento é personalizado. Tá? Você pode até comprar um terno na loja, mas frequentemente você leva para uma pessoa apertar em um local, puxar um pouquinho em outro, fazer um ajuste ao seu corpo. Porque a indústria não consegue produzir um terno que seja universal,
se aplica a todo mundo. Então, se na confecção é assim, imagina numa área tão complexa como a reprodução assistida. Apenas a título de exemplo. Se não tem causa aparente, o defeito pode estar no sêmen, pode estar na vagina, pode estar no colo uterino, pode estar no interior do útero, pode estar na trompa, pode estar na ovulação, pode estar na secreção hormonal. Tudo funcionando de forma encadeada. Em algum local ali, geralmente há um defeito. Agora é saber se esse defeito pode ser corrigido. Porque o casal que vai passar por um tratamento, digamos, alternativo, ele tem que saber o que espera daquele tratamento, tá? Então, ao longo dessa semana, eu devo trazer para vocês pequenos vídeos mostrando alguns estudos que testam algumas abordagens comparativas de tratamento. Por exemplo, inseminação simples. Tem espaço hoje na abordagem da infertilidade sem causa aparente, com uma perspectiva razoável? Eu vou mostrar para vocês um estudo comparativo. Mas, só para adiantar um pouquinho, na inseminação simples, o profissional deposita o sêmen no útero da paciente. E todo o restante da evolução vai acontecer em conformidade com a natureza. Esse sêmen depositado tem que ter capacidade de encontrar o seu caminho nas trompas, chegar aos ovários, torcendo para que a trompa tenha a capacidade de captar o óvulo que está sendo liberado. Esse espermatozoide tem que ter a capacidade e quantidade de espermatozoide naquele momento para penetrar o óvulo. Essa trompa tem que funcionar bem, trazendo de volta o embrião que viaja, que nutre e que demora 5 dias para chegar à cavidade endometrial em boas condições para implantar. Tem que encontrar uma cavidade endometrial bem preparada pela secreção dos hormônios que vêm do próprio ovário, o estrogênio e a progesterona. E essa secreção tem que ser mantida dentro da normalidade para que o embrião se implante e para que ele não seja abortado. Então veja para vocês, fazer uma inseminação para tratar uma condição que nós não sabemos aonde está o problema e querer que tudo funcione normalzinho para gerar a gravidez, essa é a grande questão. Quando você sabe que o paciente tem um pequeno defeito no sêmen, por exemplo, aí a inseminação simples já começa a tomar algum sentido. Nós analisamos o grau de comprometimento do sêmen, o que a gente obtém na melhoria desse sêmen, sabendo que a mulher de fato é toda normal, você então poderia depositar esse sêmen na cavidade e torcer pela natureza. Mas no caso da esterilidade sem causa aparente, nós não sabemos aonde está o problema. E é isso que traz a grande dificuldade. Eu vou mostrar para vocês, em vídeos sucessivos, a comparação que se faz entre apenas deixar o casal em casa esperando para ver se engravida, dar comprimidos para a indução de ovulação e aguardar que essa gravidez aconteça, realizar a inseminação simples ou fazer uma reprodução assistida de alta complexidade, que no caso é o ICSI. É pegar o óvulo, pegar o espermatozoide, introduzir o espermatozoide dentro do óvulo, colocar na incubadora, acompanhar o desenvolvimento desse embrião e no 5º dia após a fertilização, trazer esse embrião e colocar no ponto de implantação que foi bem preparado com hormônios. Esse é o tratamento
com o melhor resultado que nós temos. E nós precisamos comparar uma coisa com a outra. Porque às vezes a paciente fala, eu vou fazer uma inseminação artificial. E não está ciente disso. Esse termo inseminação artificial nem deve ser mais usado. Né? Pode falar inseminação intrauterina, porque o termo inseminação artificial leva todos os procedimentos a um rótulo único. Na cabeça da paciente, a inseminação intrauterina, aquela que sobe depois do sêmen, é a mesma coisa de uma fertilização in vitro, que se faz tudo fora do corpo. E obviamente que não é. Há uma diferença muito grande em resultados, especialmente quando se considera a idade da mulher. Ok? Inseminação artificial. Por favor, abandone esse termo. Se estiver te referindo a baixa complexidade, fala em inseminação intrauterina simples. Se estiver se referindo a alta complexidade, aí sim pode falar na fertilização in vitro, no ICSI ou em reprodução assistida de alta complexidade. Tá bom, gente? Eu vou voltar, vou informar para vocês e vamos conversar. Temos caixinhas de perguntas abertas aqui na página, aqui no perfil do Instagram, e peço a vocês que coloquem as dúvidas. Estaremos conversando e tentando contribuir com a informação. Bom dia!